O ouro deu uma derretida essa semana e o próprio S&P seguiu rompendo o topo histórico. Será que o mercado está rotacionando do ouro para o Bitcoin e para ativos de risco? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, vou mostrar aqui um estudo que eu fiz em relação ao próprio ouro e o próprio Bitcoin aqui para a gente entender se está realmente rotacionando ou não. Mas antes vamos só fazer um panorama rápido aqui sobre os principais mercados. Já comenta pra mim o que você acha, né? Se realmente é o fim do ouro, agora é a era do Bitcoin, como é que vai ser tudo isso? Realmente dividem muitas opiniões, tá? Eu acho muito interessante aqui, antes de a gente falar sobre isso, é a questão aqui do S&P. Cara, o S&P, falando dele sempre porque ele é um balizador muito médio do mercado, é importante acompanhar o S&P assim como um balizador de mercado, tá? Aí deu uma sofrida violenta aí recentemente, deu uma balançada, o mercado começou a ter medo, né? A gente viu aqui o medo e ganância começando a ir para níveis baixos, teve medo extremo essa semana ainda, mas apesar dos apesares, hoje o próprio S&P de novo foi lá, rompeu o topo histórico. Estou gravando aqui na sexta-feira, aqui, ó, 5h30 da tarde. Pode ser que isso aqui dê uma mudada, tá? Mas não importa o preço exato, importa a situação que fica. É nítido que, para prever o S&P, que já é uma média, que é menos volátil do que uma ação individual, já é difícil, imagina prevendo o que cada uma das 500 ações vai fazer. Tem várias possíveis explicações para essa alta do S&P, né? A única verdadeira é porque compraram, mas basicamente aqui a gente ainda tem essa situação das taxas de juros aí em definição muito breve agora pelo Fed, tá? Então a gente tem aqui já as probabilidades apontando muito fortemente para um corte aqui na faixa de 3,75, 4%. A essa altura do campeonato o mercado meio que já está precificando, tá? Essas altas assim de hoje, que do nada, candle aqui rompeu o topo histórico e tá lá preso, geralmente não é por conta da reunião dessa semana, é das próximas ou de algumas outras expectativas, tarifas, notícias, dólar, assim por diante. Cara, novamente, né? Ainda assim, por mais que o mercado tá lá no topo histórico, rompeu de novo, muitas vezes seria a festa, a gente tem justamente aqui, ó, situações recentes de medo extremo, ou praticamente isso aqui, ó, praticamente medo extremo, bem recentemente. E a gente também teve o pessoal deixando o like, se inscrevendo no canal, não esquecendo para deixar para depois, porque essa semana também tivemos aqui, ó, o dólar com uma certa estabilidade, né? A gente tá vendo aí a queda do dólar já faz um tempinho, uma certa fraqueza ao longo do tempo. Muita gente fala ainda que acredita em dólar abaixo de R$5. Eu tento não fazer muito dessas previsões. Assim, a gente torce, tá? A gente torce, tá? Assim, a gente quer o melhor aí pro Brasil. Mas é um pouco difícil você cravar previsões de dólar abaixo de R$5, porque quando era abaixo de 4, cravaram as previsões e ele foi para 6. Então aqui a história é sempre a mesma. Tem que avaliar quantos por cento dos seus ativos é exposto ao dólar, é dolarizado, e seguir fazendo o DCA. Se deu uma fugida e tá, né, as posições que deveriam estar com um percentual maior, né, as dolarizadas, estão um pouco desvalorizadas, é o momento de você ir lá, fazer o DCA, dar uma comprada nos percentuais de risco que você já definiu, justamente nesses ativos, e assim aproveitar um pouquinho desse preço que tende a te beneficiar mais, né, nessa abordagem de DCA. Fazer só um comentário rápido do Bitcoin, justamente porque a gente vai olhar um pouquinho ali do ouro versus Bitcoin, que tem $110 mil, de novo, isso aqui muda toda hora. Mas vou mostrar um pouquinho como ele ficou praticamente de lado aqui, desde aquelas grandes quedas ali, né, 10, 11 de outubro. Claro que ele oscilou, mas ele está praticamente de lado, né, pode ver que o preço passou aqui já, tipo, 2 semaninhas, mas ele ainda assim tá, enfim, praticamente no mesmo lugar. E aí, falando do ouro, o pessoal ficou um pouco assustado, um pouco incomodado. Eu não sei porque essas notícias movem tanto as pessoas, né? Acho que é assim que o mercado ganha dinheiro, né? Através de notícias e gerando pânico e euforia, né? Então teve sim uma correção, de certa forma, relevante aqui, né, do topo histórico para alguma queda maior aqui na faixa de quase 8, 9% em dólares, tá? Tô falando. E isso levantou várias hipóteses. Até aqui no canal o pessoal comentou, eu vi várias reportagens, né? Puxei aqui uma só como exemplo, e muitas vezes o pessoal tá levantando aí hipóteses. Pô, será que o dinheiro tá saindo do ouro e indo para o Bitcoin? É uma possibilidade, mas também pode sair do ouro e ir para o S&P, para o Ibovespa, para outros ativos, prata, pode ir para vários ativos. Eles até mostram aqui, por exemplo, né, umas linhas recentes do ouro versus do Bitcoin, como o ouro tem se valorizado bastante e agora pode valorizar o Bitcoin, ou então a rotação em si aqui, estão falando desde setembro, mas aqui ó, a moral da história é, cara, o Bitcoin dominou o ouro nos últimos 10 anos. No caso, eu vou mostrar isso aqui através aqui do ROC dos dois, tá ali da indexação dos ativos. Mas também não dá para dizer que isso aqui vai ser sempre assim, né? O grande ponto é que o ouro, ele ainda é o ativo mais valioso do mundo no sentido de market cap, ó, são 28 trilhões
de dólares, tá? O Bitcoin aqui, ó, tá em oitavo nesse momento, com 2,2 tri, e entre eles tem várias empresas gigantescas, né? Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, tem a própria Prata e ainda tem a Amazon. O Bitcoin acho que já chegou aqui no quinto ou sexto lugar, não vou me lembrar com toda certeza absoluta. Isso aqui também muda toda hora, né? Mas a verdade é que ele é bem relevante, tá? Um pouquinho das outras empresas aqui de baixo. Então qual que é a grande sacada para a gente fazer essas avaliações assim de forma simplificada, né? Cara, botei aqui um gráfico semanal, puxei o Bitcoin, puxei o ouro e ainda puxei aqui a indexação dos dois, tá? Vou mostrar daqui a pouco só para não ficar muito poluído, então para vocês entenderem o gráfico. Ó, a gente tem aqui o Bitcoin e aqui embaixo o ouro, tá certo? Puxando aqui um período bem longo assim, vai, quase 2015 aqui, pegar 10 anos. Muito antes disso não tinha Bitcoin, né? A gente percebe aqui que o Bitcoin, visualmente falando, subiu mais do que o ouro, né? Por isso que o pessoal aqui daquela matéria justamente falou, né? Pô, Bitcoin dominou o ouro pelos últimos 10 anos. Cara, é porque subiu mais, é isso. Mas não quer dizer que o dinheiro rotacionou completamente. Ó, ficou ruim de ver, né? Vou ensinar vocês aqui, ó. Pin to New Right Scale. Pronto. Aí a gente consegue ver um pouquinho em relação aqui, visualmente falando, da correlação entre os dois. A gente, assim, aí você tira um pouco da questão dos percentuais, a gente sabe que o Bitcoin subiu muito mais, mas é só para mostrar aqui um pouquinho dos movimentos que eles tiveram juntos ou não em determinadas situações, tá? Ambos aqui estão em escala logarítmica, tá? Então não quer dizer que o ouro e o Bitcoin subiram a mesma coisa, é só uma referência de movimentos. Mas a gente vê que nem sempre a correlação é perfeita, né? Ó, né, nesses pontos, por exemplo, o Bitcoin explodiu, o ouro ficou de lado. Aí depois o Bitcoin ficou de lado, aí o ouro subiu. Pô, isso aqui não é uma seta. Pronto, seta. Aí depois, ouro de lado, o Bitcoin subiu, ficou de lado, caiu. Ó, pode ver, ó, é o mesmo nível aqui. E depois agora a correlação, os dois subiram juntos. Então não existe assim vou cravar que é tal coisa. Não é assim, tá? É muito mais complexo que isso. O mercado financeiro é muito complexo. Mas beleza. Qual que é a ideia aqui, né? Justamente fazer a indexação dos dois, que é o seguinte. Você tem justamente aqui, né? Lá, vou jogar de novo o ouro aqui para a mesma escala do Bitcoin. B. Qual que é a grande sacada aqui da indexação dos dois, né? Então, para quem não lembra, a gente pode dividir, né? Bitcoin, tudo em dólares, tá? Vai dar na mesma se for em reais. Bitcoins dividido pelo ouro. O que acontece? Esse gráfico aqui de candles que foi gerado é a divisão entre os dois ativos. Se esse gráfico está subindo, quer dizer que naquela pernada o Bitcoin se valorizou mais do que o ouro, ou então o Bitcoin se desvalorizou menos do que o ouro, caso ambos caíram. Se esse gráfico está caindo, quer dizer que o Bitcoin ele não subiu tanto quanto o ouro, ou então que ele caiu mais do que o ouro se ambos caíram. Então, basicamente, se ele está subindo é porque o Bitcoin se valorizou mais, se ele está caindo é porque o ouro se valorizou mais. Tá? Essa é a grande sacada. Mas a gente percebe assim, visualmente falando, deixa eu jogar tudo aqui junto de uma vez. Pronto. A gente percebe assim que a indexação dos dois é muito correlacionada com o Bitcoin, né? Vocês percebem isso, né? Super correlacionado, assim, muito, muito parecido mesmo. Esse gráfico de candles com o gráfico de Bitcoin é muito parecido. É lógico que muda os percentuais, é lógico que não é a mesma coisa, né? Ok? Mas de fato tem correlação. E aí o que a galera tava falando, né? Pô, será que agora que o ouro subiu muito, nessa primeira quedinha, o dinheiro não vai voltar para o Bitcoin? Bom, por isso que eu estou indexando, porque quando eu divido os dois assim, eu consigo ver mais ou menos ali através da diferença dos dois, se o dinheiro meio que está fluindo de um lado para o outro. É óbvio que é uma forma aproximada, você nem consegue medir assim, vou pegar o market cap e vou ficar vendo se o dinheiro foi de um lado para o outro. Cara, não quer dizer, o market cap é só um número que pode ter N diferentes entradas, tá? Mas aqui a ideia é olhar um pouquinho da indexação dos dois ativos para entender, numa janela de um ano, por exemplo, o quão longe ou não está a valorização deles. Por quê? Muitas vezes, depois do Bitcoin subir muito, a gente viu que o ouro começa a subir depois, ou o Bitcoin cai e o ouro fica parado. E a ideia então é basicamente dar uma olhadinha nisso. De novo, uma forma um pouco mais aproximada, não é? Esse aqui não é ciência de foguetes. E ainda assim tem que tomar um certo cuidado, né? Por quê? Porque pelo Bitcoin se valorizar muito mais do que o ouro, esse gráfico ele fica bem distorcido, entende? Então não é tão simples você tirar qualquer conclusão aqui. A primeira impressão que fica, olhando aqui no ROC de 50 períodos de um gráfico semanal, o que é isso aqui, né? É basicamente você pegar e olhar a diferença de rentabilidade do Bitcoin menos ouro de um ano em janelas móveis. É a diferença de quanto eles renderam. Então, por exemplo,
Se um deles ficou parado, o ouro ficou parado e o Bitcoin rendeu 1000%, quer dizer que aqui vai estar 1000%, porque a diferença dos dois é 1000%. Então a primeira grande visão que a gente tem é, cara, a diferença de rentabilidade entre eles vem diminuindo. Você percebe, no início o Bitcoin rendia muito mais do que o ouro, depois médio e agora um pouco mais apenas, não muito mais. Anthony, quer dizer que vai ser assim para sempre? Óbvio que não, pode voltar a ser bem grande, não estou falando nada disso, né? Mas é uma impressão aqui que está ficando. Depois, o que a gente percebe aqui? Existem momentos, apesar dos apesares, que o ouro ele realmente consegue performar melhor do que o próprio Bitcoin. Toda vez que essa linha está aqui embaixo, quer dizer que o ouro venceu o Bitcoin. Ó. Aqui o ouro venceu 73%, rendeu mais. Aqui, ó, 35%. Aqui, ó, 66%. Tudo isso em dólares, tá? De novo, é bem distorcido, né? Porque é muito violento essas subidas. Mas existem situações disso. Qual que é a grande sacada agora, assim, para um prazo mais recente, para a gente ver se realmente está rotacionando ou não? Olha, o ouro tinha performado melhor que o Bitcoin, de novo, né, 72%, nesses pontinhos aqui de novembro de 22. E aí o Bitcoin inverteu tudo e rendeu 133% a mais. Porém, agora, em 2025, ó, desde o início do ano, o Bitcoin estava muito bem. Aí o Bitcoin versus ouro voltaram a ficar no 0 a 0. Aí agora o Bitcoin estava com uma performance muito boa. E agora voltou a ficar no 0 a 0. Na realidade, está até perdendo para o ouro em uma janela móvel de 1 ano, tá? Qual que é a grande sacada aqui? Bom, se o dinheiro efetivamente vai migrar do ouro para o Bitcoin, a gente vai ver essa diferença aqui ser cada vez mais alta. Por quê? Porque daí o dinheiro nitidamente está saindo do ouro, o preço dele tem que cair e o preço do Bitcoin vai subir. Essa é a teoria mais simplificada possível. Então essa linha da diferença entre os dois iria subir cada vez mais. Nesse momento ela não está subindo tanto, mas ela pode subir. Que outra impressão que passa? Basicamente é o que o pessoal já falou aqui, tá? Cara, essas linhas subindo aqui com tudo, né? Essas situações todas aqui atrás também, isso já mostra há um certo tempo que de alguma forma o dinheiro está migrando para o Bitcoin. Se o market cap do Bitcoin já está subindo tanto há tanto tempo, no mínimo significa que o dinheiro está migrando lá. Ó, esse ticker aqui, ó, apenas BTC, ele puxa o market cap do Bitcoin, ó, que legal. 2.2 tri nesse momento, né? Mas era menor, ó, já foi 300 bi, ó lá, já foi aqui, ó, 60 bi. Então o market cap está crescendo. É bem parecido com o próprio preço, né? No caso, falando de movimentação, não necessariamente de que você vai conseguir comprar o ativo market cap. Mas a grande ideia aqui é, poxa, o mercado vem adotando mais Bitcoin, o mercado vem, de certa forma, né, migrando dinheiro para lá, mas do ouro, talvez sim, mas também talvez de outros ativos, talvez de ativos de dívida, talvez até de ações. Então é difícil cravar de que agora vai ter uma rotação do ouro para o Bitcoin, olha lá, só porque ele deu uma quedinha aqui essa semana de 8, 10%. É possível? É. Mas, sinceramente, não importa muito até o final de 2025 se vai ter rotação ou não. Importa que, ao longo dos últimos 10 anos, ele veio sofrendo uma rotação do ouro, talvez, e de vários outros ativos também, porque o market cap dele aumentou muito ao longo do tempo e o market cap do mercado cripto geral, tá? Não é só Bitcoin. Então, se você considera ter Bitcoin e cripto na carteira, considere também aprender através do Capital Certo, nosso manual prático de ETFs e outros investimentos, super prático e direto ao ponto, mas você precisa definir um bom percentual e trabalhar com isso ao longo do tempo, principalmente por DCA, porque é um ativo super volátil, mas que tem sim aí um papel interessante em diversas carteiras. E é muito difícil você cravar da onde o dinheiro está vindo, se é do S&P, se é do ouro, se é da prata, se é das dívidas do governo. Não é tão simples você falar, esse dinheiro veio daqui e está para lá, esse dinheiro foi para aquele ativo, principalmente quando a gente está falando de índices que são médias, né? Mas é fato que é interessante. E por fim também vale aquele velho lembrete, né? Muito difícil prever o que o mercado vai fazer, tanto com Bitcoin, tanto com ouro, né? Dificílimo. Os exemplos mais legais aqui é usar o S&P ou o próprio Ibovespa, que é um benchmark brasileiro, ó, quase no topo histórico, quase lá, 147 mil pontos. Mas ainda assim, não é fácil prever o que eles vão fazer e também não é tão simples bater os próprios benchmarks. Os próprios gestores aqui do Brasil, profissionais e ativos, não conseguem bater os benchmarks de diversos tipos de ações, seja small caps, large caps e assim por diante. Se você quiser ver esses dados que saíram atualizados pela Spiva, mais ou menos 85% dos gestores não bateu nesse primeiro semestre de 2025 os benchmarks do Brasil, eu te mostro
nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre sempre que investir certo resulta capital.